E eu preparei essa minha fala em duas partes, porque eu gostaria de fazer um alinhamento do que o tema proposto nos indica como geral para compreender o tema, no caso, controle interno e controle externo, e depois passar duas mensagens que eu acho importantes no âmbito jurídico do controle interno e do controle externo, e, fundamentalmente, propor também sugestões que eu ouvi, inclusive, aqui na palestra de ontem, que eu acho que estão ao encontro dessa permanente busca pelo aperfeiçoamento do controle das atividades do Estado, do poder público. Então, eu vou fazer uma síntese do que se entende juridicamente por controle interno e externo e seus fundamentos jurídicos, passar por dois aspectos que entendo ser relevantes na aplicação desses dois atos, o ato de controle interno e o ato de controle externo, e, finalmente, deixar para a nossa reflexão uma proposta que, repito e friso, não é minha, não é uma inovação, mas eu queria reforçar algo que já foi aqui explanado e que mexeu comigo, e eu acho que deve mexer com todos nós, para tentarmos, quem sabe, implantar essa ideia. Então, eu teria para dizer inicialmente que há, na história do homem, a necessidade da presença do Estado para representar toda a sociedade e, naturalmente, se verificou com o passar do tempo que esse Estado, exercendo poder, e, melhor dizendo, como Santi Romano fala na Itália, dever poder, ou poder-dever, em favor do cidadão, ele tende, poder pelo poder, quando exercido de modo isolado, concentrado, não monitorado, a ser abusado, a ser desviado. E aí, com as revoluções que ocorreram na Europa e que se espalharam por todo o mundo, os ideais ali implementados, chegou-se à conclusão que a melhor forma não era acabar com o poder nem com o Estado, ao contrário, fortalecer isso, mas separar o exercício do poder para que houvesse um autocontrole do exercício desses poderes. Cada poder se autocontrolaria e, de outro modo, haveria um sistema de freios e contrapesos, de controle mútuo do exercício do poder e com também o exercício típico e atípico por cada um dos três poderes, então, suscitados como fundamentais para o exercício das funções públicas. No momento atual que nós vivemos, há alguns séculos, a predominância da separação do poder como ferramenta principal, controle do poder, prevaleceu, mas atualmente nós vivenciamos a era do controle, que é mais do que separação do poder. É separação do poder, mas ainda que separado e já por essa separação haver, na essência, um controle, é necessário haver um controle autônomo do poder. E, nesse sentido, os tribunais de contas são pioneiros, porque funcionam como atores fundamentais no controle do poder já há algum tempo na história aí dos estados e aqui do Brasil, inclusive, de outros estados soberanos de direito. Mas, atualmente, nós vemos uma proeminência dessa atividade de controle quando temos, no âmbito do Ministério Público, que até então figura fora, inclusive, da tripartição do poder, se submetendo a um controle externo pelo Conselho Nacional do Ministério Público, replicado em nível nacional, e do próprio Judiciário, que também tem agora como órgão de controle externo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então, nós realmente vivemos uma era do controle, porque o controle é fundamental, deve ser sempre prestigiado e potencializado, porque é o controle sério, o controle correto, o controle eficiente, que permite a melhor gestão, não só dos recursos, mas também, mais além dos interesses públicos, inclusive os fundamentais de educação, saúde, segurança, enfim, aqueles deveres que o Estado deve prestar para a sociedade. Então, é preciso cada vez mais estudar, compreender e se aperfeiçoar no exercício do controle. Jamais intimidar, jamais menosprezar ou
exercê-lo também de forma demasiada, rigorosa e literal, que inviabilize o seu exercício ou tire o crédito do seu exercício. É sempre bom festejá-lo, mas fiscalizar o seu exercício nos legítimos termos e principalmente mediante atos de razoabilidade e proporcionalidade. Então a mensagem que eu teria para passar é que o controle interno e o externo, a primeira mensagem, são espécies do mesmo gênero, do gênero controle da administração pública, controle do poder público. E há controle do poder público pelo judiciário, há controle do poder público pelas limitações constitucionais ao atuar do Estado pelos direitos individuais fundamentais. Então, há um controle legislativo da atuação, normatizado e positivado na ordem jurídica vigente, e há o controle dos tribunais de contas e o controle interno dos próprios órgãos da administração pública. Esse aqui que eu gostaria de enfatizar, inclusive porque estamos numa casa que integra esse controle externo de contas. Bem, por que enfatizar? Primeiro, enfatizar que, apesar de serem espécies do mesmo gênero controle, cada um deles tem sua peculiaridade. O controle externo, propriamente dito, apesar de ser preventivo, corretivo, fiscalizador, ele detém prerrogativas específicas de controle. A prerrogativa de fiscalizar, recomendar, mas imputar obrigações, ainda que contra a vontade de quem é fiscalizado, com autonomia para essas imputações, porque não integra órgão da administração direta ou indireta. Tem independência. E, em terceiro lugar, porque ele pode, além de imputar obrigações, pode imputar responsabilidades, consequências jurídicas pelo eventual inadimplemento na gestão dos gastos públicos. Responsabilidades jurídicas que podem ir da aplicação de reprovação da conta ou aprovação com ressalvas, passando pela aplicação de penas de multa, da possibilidade de medidas cautelares de indisponibilização de bens e de recursos de gestores, e inclusive agora com a Lei Ficha Limpa, com efeitos de declarar, de modo complementar, claro, ao Tribunal Eleitoral, mas declarar se aquela conta foi má gestada com dolo, má-fé ou por erro técnico, efetivamente, cujo efeito poderá ser a decretação do estado de ficha suja, ou seja, da impossibilidade de exercer uma parte da cidadania que é de se candidatar para cargos eletivos. Então, há no âmbito do controle externo, um dever de zelo, cuidado e responsabilidade no exercício desse controle. E por isso que é comum, e no âmbito da minha advocacia eu assisto cotidianamente isso ocorrer, os tribunais de contas experimentarem sempre normas procedimentais advindas da lei e mais normas regimentais internas que asseguram sempre o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, e é também por isso que há uma peculiaridade no controle externo. O julgamento das contas é feito por um órgão colegiado, para que esse poder não fique centralizado na mão de alguns, ou seja, instrumento de perseguição pessoal ou política, porque aí se descaracterizaria a essência do controle externo, que é o interesse na eficiência da administração pública e na sua probidade. De outro lado, o controle interno, por sua vez, tem também, no seu gênero, na sua essência, esse caráter fiscalizador, preventivo, mas ele tem que ir além. Estando dentro da administração, ele tem algo mais do que o controle externo. Ele tem o dever de ser um controle de planejamento, de projeto. Ou seja, algo que o administrador público pretende fazer uma contratação, o controle interno tem que verificar. Eu tenho recurso para essa contratação? Essa contratação tem condições de ser entregue no prazo que está sendo declarado pela administração pública? Mais do que isso, essa contratação fez os devidos estudos orçamentários, financeiros, técnicos, geológicos, ambientais, que irão evitar soluços e gargalos na tramitação do ato administrativo de gestão e da consecução das despesas. Essa é uma atividade de controle interno.
verificar se a administração pública está exatamente cumprindo aquilo que a Constituição assim determina no artigo 37, sendo eficiente, não sendo a administração pública que corre atrás do prejuízo, ao contrário, uma administração pública que fica antecede a esse prejuízo, vislumbra a possibilidade de prejuízo e pratica atos já em caráter próprios de quem tende a não errar, a não deixar de cumprir os seus ditames. E eu dou um exemplo concreto. Lá em Salvador, as intervenções viárias que estão sendo realizadas na Paralela, uma avenida principal de ligação entre o centro e o litoral norte, inclusive para o aeroporto, essa avenida está sofrendo uma série de intervenções viárias. E anuncia-se ela, já foi licitado, inclusive, também já está em concessão, como sendo uma via de passagem de uma futura linha de metrô. Pergunto eu, será que antes de ser licitada essas intervenções viárias com viadutos que vão se impor e se soerguer dentro dos canteiros centrais onde passará a linha de metrô, foram licitadas e planejadas em consórcio com um projeto futuro ainda do metrô? Para que não precise se demolir pedaços ou partes dessas novas intervenções viárias daqui a 5, 10, 20 anos. Essa função do controle interno, antes de soltar o edital, é preciso se certificar de tudo isso. Mais do que apontar falhas, é conduzir a acertos. O controle interno tem essa função precípua e diferenciada do controle externo. Mas o controle, seja ele externo ou interno, e aí é uma questão que eu acho das mais relevantes, ela deve ser pautada pelo respeito à Constituição Federal, aos direitos fundamentais individuais de cada cidadão, pessoa física e jurídica também, ao devido processo legal. Isto é, controle externo já é recorrente e comum, mas no controle interno, as corregedorias, os órgãos reguladores que cada administração possui, devem respeitar o devido processo legal. E aí no seu dúplice aspecto, formal e substantivo. Isto é, contraditório. Eu não posso recomendar rejeição de contas ou qualquer outra medida opinativa para a Corte Externa de Contas, para o Ministério Público, para meu superior hierárquico, sem antes ouvir todas as partes envolvidas, integrantes da administração ou aquelas que atuam em parceria, em contrato com a administração. Eu não posso decidir fazer um parecer recomendativo quanto a uma avaliação quanto àquelas contas, sem antes abrir prazo para um recurso eventual para o meu superior hierárquico. Porque o direito recursal, o contraditório, a ampla defesa são garantias fundamentais ao direito fundamental à segurança jurídica, prescrito no artigo 5º da Constituição. Então é preciso que, tal qual já existe nos tribunais de contas, o controle interno se aperfeiçoe mediante processo. Processo esse que deve estar previsto preferencialmente em lei e densificado em regulamentos e regimentos internos, como fazem os tribunais de contas. Para que, ao final, tudo isso não seja, inclusive, isso pode até atrasar a atuação do controle interno, mas que, ao final, isso tudo faça com que esse controle tenha eficácia, porque não basta fazer o controle e depois ele ser anulado pelo Poder Judiciário por ter algum vício sido constatado no âmbito formal. E no âmbito substancial, também a cláusula do devido processo legal, que implica em que os atos da administração pública, inclusive daqueles que controlam internamente os atos da administração pública, respeitem a razoabilidade e a proporcionalidade. Eu tive um caso, e parece-me que, conversando com o meu presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, informalmente, é recorrente isso acontecer em outras cortes, inclusive naquela corte municipal também, em que o gestor público deixou verba à disposição para o encerramento do ano orçamentário, deixou o mandato e deixou de pagar 3 contas, luz, água e internet, salvo engano, numa pequena prefeitura do interior da Bahia, mas com a provisão desse recurso, mera e simplesmente porque a letra da lei afirma que não se pode deixar restos a pagar, não se pode deixar contas em aberto, houve uma rejeição parcial dessas contas. Sem dolo, mais uma rejeição parcial num município com 4.000 pessoas,
você não dorme mais direito em casa. Todo dia alguém vai passar e dizer, é corrupto, é bandido, teve contas rejeitadas. E vejam, qual a lógica dessa rejeição? Não houve prejuízo ao erário, as contas foram pagas no dia 10, não foram pagas com o orçamento da nova gestão, mas com o da anterior, que deixou reservado, e não foram pagas porque era impossível pagar, porque não se expede conta parcial de luz, de água e nem de internet. Só a posterior, que sempre chega atrasada, inclusive. E muitas vezes não está disponível internet para se pagar. Então, o que é que se aplica aí? A regra sempre tem que ser cumprida, mas ela tem que ser cumprida na exata medida que ela é proporcional e razoável para o caso concreto. É razoável e proporcional para o caso concreto punir um gestor público, inclusive bani-lo, atualmente com a lei de ficha limpa, tem que ter mais cuidado ainda, bani-lo da vida pública por conta de um erro, de uma inviabilidade material de cumprir essa regra estrita. Eu não sou a favor de abrir exceções às regras, mas elas têm que ser interpretadas de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade. Essa é a primeira mensagem. A segunda é necessário que os tribunais de contas, os controles internos, também respeitem, como eu disse, o devido processo legal no aspecto formal e no material, mas saibam que eles são parceiros dos tribunais de contas que fazem o controle externo, e não concorrentes, e vice-versa. Os tribunais de contas saibam que são parceiros do controle interno e não concorrentes. Dentro, cada um de sua competência, sem usurpação de competência, sem concorrência de competência, mas naquilo que a Constituição determina no artigo 70, 71 e 74, com cooperação, com sinergia, com troca de informações e, mais do que isso, com padronizações de condutas. Porque não adianta o controle interno encaminhar determinados procedimentos, ao contrário do que prevê o controle externo, ou mais do que isso, ambos, cada um tem o seu próprio procedimento que vai de encontro à legislação e já o Ministério Público tem um terceiro modo de pensar a situação. Então, o gestor público acaba sendo ineficiente, ou por medo de agir, prefere ficar inerte, ou porque ele vai adotar as três posturas solicitadas e acabar chegando a uma contradição do exercício de suas funções que gera um resultado inepto para o cidadão destinatário final do exercício do poder e beneficiário final do erário da verba pública a ser controlada. Então é preciso que Tribunal de Contas e controle interno atuem em sinergia, em cooperação, e cada um na sua competência. Um em caráter fiscalizador, controlador e punitivo, ordenando comportamentos obrigatoriamente, e outro em caráter fiscalizador, controlador, mas propositivo, e principalmente de modo a planejar os atos da administração pública. E agora eu finalizo, depois dessas duas mensagens relacionadas a controle interno e externo, com a proposição para nós pensarmos e, quem sabe, levarmos adiante e concretizarmos no futuro próximo. Proposição essa que bebi na fonte do excelentíssimo senhor conselheiro Eurípides Salles, do Tribunal de Contas de São Paulo, que suscitou aqui na manhã de ontem a necessidade de que, para isso tudo se tornar cada vez mais eficiente e eficaz e de modo a promover o bem-estar da coletividade, é necessário, principalmente porque isso já ocorre nos tribunais de contas, no âmbito do controle interno, que haja aperfeiçoamento funcional, tanto de quem controla, quanto de quem é controlado. E é preciso, portanto, que o Brasil adote, dentro do seu sistema de políticas públicas voltadas para a qualificação do servidor público, notadamente aquele que não é de carreira, aquele que exerce a função pública, não sou a favor de extinguir esses cargos, mas por cargos de livre provimento e nomeação, os cargos de chefia, de confiança. Por quê? Porque ele, não tendo um histórico dentro da administração pública, provavelmente ele não sabe a gestão pública, e pode ser induzido a erro por alguém mal intencionado, ou errar propositadamente, porque não sabe e porque não quer saber. Então, uma escola de aperfeiçoamento daquele que quer gerir o erário, daquele que quer gerir e ordenar gastos públicos, é uma segurança para ele, para seus parceiros de órgão público e para toda a sociedade. E aí propôs, com sabedoria, o nosso conselheiro Eurípides Salles, a criação de mais um
polo integrante do sistema S. Talvez em alguma outra forma jurídica que nós podemos pensar, mas a ideia, o conteúdo que é o fundamental, a forma não é tão essencial. É o Serviço Brasileiro de Ensino e Aperfeiçoamento das Funções Públicas. E vincular a tal meritocracia hoje tão exortada aí nos debates políticos, vincular os bônus, os benefícios salariais relacionados à meritocracia para quem é servidor de carreira, em parte, os títulos que serão obtidos nessas escolas de aperfeiçoamento, e vincular 100% daqueles que exercem cargos de livre provimento, porque não se submeteram a concurso, a ter uma titulação básica, pelo menos, do que é gestão pública. E assim teremos cumprido a missão fundamental da nossa Constituição, de um Estado provedor de justiça social e de dignidade da pessoa humana. Obrigado.